Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai estar tratando sobre soluções, que é um tema aí bem importante para você que vai fazer o Enem. E é um assunto assim, não é muito complicado, tá bom? Mas mesmo assim é muito importante, tá bom? Então, vamos à aula. Então, na natureza, dificilmente as substâncias se apresentam na sua forma pura. Quase sempre, elas se apresentam na forma de mistura. Por isso, é de suma importância os estudos sobre soluções, já que uma solução é justamente uma mistura. Neste caso, uma mistura homogênea entre um soluto e um solvente. A gente já vai entender o que é isso. Então, eu falei do soluto e do solvente, né? Então, o soluto é a substância que se encontra dispersa no solvente. Corresponde à substância que será dissolvida e geralmente apresenta-se em menor quantidade. Já o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Apresenta-se em maior quantidade na solução. Aqui eu dei o exemplo, né? Pode ser uma solução de água com açúcar, por exemplo. Nesse caso, o soluto seria o açúcar, né, e o solvente seria a água, tá bom? Então, vamos classificá-las. Ela pode ser homogênea, neste caso, são aquelas em que é possível distinguir individualmente cada um de seus componentes. Apresenta uma única fase, sua aparência é, portanto, uniforme e homogênea. Exemplo, água com açúcar, água e álcool, ar, etc. Se você pegar uma água com açúcar, por exemplo, e não tenha, por exemplo, açúcar sobrando no fundo, o açúcar esteja totalmente dissolvido na água, neste caso é uma solução homogênea, tá bom? Então só tem uma fase, e você olha para aquela água com açúcar, você não sabe visualmente dizer que aquilo lá é uma água com açúcar, entendeu? Porque você só vê a fase líquida, e o açúcar está dissolvido na água. No caso de uma mistura heterogênea, então elas ocorrem toda vez que uma mistura apresenta duas ou mais fases, né? São as chamadas polifásicas. Nesse caso, nesse exemplo, por exemplo, água e óleo, água e gelo, sangue, né? Então você observa mais de uma fase, né? Pode ser uma fase sólida, uma fase líquida, e você olha e você consegue distinguir, tá bom? Então essa é uma mistura heterogênea. Então, soluções gasosas, né? Algumas são classificadas de soluções gasosas. Nesse caso, tanto o soluto quanto o solvente devem ser gases. E aqui a gente tem um exemplo, né? A camada atmosférica, né, do nosso planeta, que é uma mistura de gases, né? Uma mistura de, na sua maior parte, ela tem nitrogênio, oxigênio e alguns outros gases, como argônio também, por exemplo, tá bom? Mas principalmente nitrogênio e oxigênio. Soluções líquidas. Nessas soluções, pelo menos um dos componentes está no estado líquido. As partículas se encontram dispostas, próximas umas das outras, caracterizando o estado líquido. Então aqui, por exemplo, o famoso achocolatado com leite, né, que a gente toma. Então o achocolatado ele é granulado, né, e a gente dissolve ele no leite. Então ele forma essa solução líquida, tá bom? E o refrigerante também, né, que no caso tem gás carbônico dissolvido nele, né? Então ele também é considerado uma solução líquida, certo? E soluções sólidas. Então, os componentes dessas soluções estão no estado sólido a temperatura ambiente, né? Soluções também chamadas de ligas. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que é o bronze, aqui é uma estátua de bronze, né, que é uma mistura é uma liga metálica de cobre e estanho. Tem o latão também, né, que é cobre e zinco, e entre outras. Agora vamos falar sobre coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade indica a quantidade máxima de um determinado soluto que meu solvente é capaz de dissolver. A quantidade de soluto a ser dissolvido, então isso aqui é importante, ó. Os fatores dependem desses fatores aqui: temperatura, natureza do soluto, dissolvente e da concentração.
que é a grandeza que relaciona a massa de soluto com o volume total de solução. E aqui a gente tem um exemplo, né, do cloreto de sódio, ou também conhecido como sal de cozinha, né, dissolvido na água. Né? Então a gente pegou uma quantidade aqui, ó, de 36 gramas de cloreto de sódio e dissolveu em 100 gramas de água. Tá? Aqui, ó, H2O. Então, temos três possibilidades se a gente for adicionando o NaCl na água. Né? Digamos que está aqui numa determinada temperatura, né? Nós não alteramos a temperatura. Digamos que estejamos fazendo esse experimento numa temperatura fixa, tá bom? Então esse coeficiente ele pode mudar, tá bom? A gente já vai ver, eu já vou apresentar para vocês a curva de solubilidade e como eu já comentei também, né? A temperatura é um fator que altera como é que fala? Coeficiente de solubilidade. Então ele altera. Então digamos que eu adicione 20 gramas aqui de NaCl na água. Nesse caso vai surgir uma solução insaturada, tá bom? Porque eu adicionei uma quantidade menor do que ela consegue dissolver, certo? Então quando eu coloco uma quantidade menor eu tenho uma solução insaturada. Quando eu coloco a mesma quantidade, ó, observem, 36 gramas, eu coloquei o máximo, tá bom? Então se eu adicionar mais que isso, a minha solução já vai estar instável e pode formar corpo de fundo, tá bom? Então essa é a quantidade máxima. Então a gente diz que a gente tem uma solução saturada, tá bom? E nesse caso, ó, se eu botar 40 gramas, olha, observem que eu botei mais do que a minha água consegue dissolver de cloreto de sódio, tá bom? Nesse caso, vai formar aquele corpo de fundo, né? Vai ficar um pouco de sal na forma no estado sólido aqui, né? Que é o que a gente chama de corpo de fundo. Que é quando, por exemplo, você vai preparar o seu achocolatado lá e às vezes você coloca demais, né? Então o leite não consegue dissolver e aí fica no corpo de fundo. E aí nesse caso a gente teria duas fases, né? Não seria mais uma mistura homogênea, tá bom? Então isso aqui é importante. Como eu falei para vocês aqui, ó, essa é a curva de solubilidade. Então aqui a gente tem esse sal aqui que está dissolvido em 100 gramas de água. Então essa é a curva, ó. Observem que eu aumentando a temperatura, o meu coeficiente de solubilidade ele também aumenta. Ó, esse é o coeficiente de solubilidade. Então significa que tudo que eu tiver nessa curva aqui, vamos voltar aqui, eu vou ter uma solução saturada. E tudo que for para cima, ó, observe que daí eu estaria adicionando mais do que ele consegue dissolver. Então nesse caso eu teria soluções super saturadas instáveis, tá bom? E aqui caso eu adicione, por exemplo, uma quantidade menor, vamos pegar por exemplo aqui, ó, 40 graus Celsius, tá? Tá nesse ponto aqui. Nesse ponto, a água ela consegue dissolver até 60 gramas desse sal, tá bom? Ó. Então quer dizer que se eu pegar esse ponto aqui da minha curva, quer dizer que eu vou ter um valor menor que isso aqui. Ou seja, é uma solução não supersaturada ou insaturada, certo? Então pode ser que caiam algumas questões aí que vocês tenham que analisar o gráfico. Então é importante que vocês conheçam, tá bom? Galera, eu vou finalizar aqui essa primeira parte da nossa aula, para não ficar muito cansativa. Aí a gente volta numa segunda parte, tá bom? Para a gente dar continuidade sobre esse assunto. Beleza? Então, um grande abraço.